Perfeito. Eu quero passar então agora, pessoal, para um direcionamento mais prático aqui, sabe? Eu quero obter um pouquinho da experiência de vocês no dia a dia. Antes, na verdade, eu queria perguntar para vocês assim, onde que a ciência de dados entrou na vida aí de cada um, como alguém que mencionou, não sei se foi o Emerico ou o Júlio. Ciência de dados é uma profissão que estava aí, você não se formou em cientista de dados e foi trabalhar com isso, né? Você se formou em engenharia, em geologia e caiu aí porque precisa, né? Então eu queria perguntar para vocês, né, como que foi, em que momento vocês se enxergaram, né, imersos aí na ciência de dados. Então pode começar aí pelo Emerico. Bom, talvez para explicar isso eu tenho que explicar um pouquinho do como eu vim parar aqui, né? Eu sou engenheiro de formação, né? E depois que eu entrei na Petrobras, fui para o centro de pesquisa e lá me especializei em simulação numérica de reservatórios, onde o objetivo é prever produção dos campos. Tá? Então tem esses modelos computacionais gigantescos que a gente usa lá para fazer esse tipo de coisa, né? Dentro dessa sub-área, que é essa simulação de reservatórios, tem uma outra área chamada assimilação de dados e quantificação de certezas, porque esses modelos são muito incertos, a gente não consegue medir tudo, embora a gente tenha muito dado, não tem dado o suficiente para dizer com precisão o que vai acontecer. Tá? Então tem uma sub-área chamada assimilação de dados, e aí foi ali que eu fui me especializar. Então eu sou um especialista hoje em assimilação de dados. Aí você começa a ver que o nome dados entrou na jogada aqui, né? E a assimilação de dados, embora seja uma área do conhecimento que surgiu por outro caminho, sabe? Não era ciência de dados, não tinha nada a ver com ciência de dados, não existia antes, né? Algo que é utilizado em oceanografia, previsão do tempo, né? No fim das contas, ela usa as mesmas estratégias, as mesmas técnicas que hoje a gente usa em ciência de dados. Tá? Então, foi natural que essas coisas vão se aproximando. Tá? É quase que uma sinergia, assim, você vai observando que cada uma das áreas tem, que faz bem, que a outra faz bem, e vai capturando aquilo. Como a minha área de atuação é mais no desenvolvimento de metodologias e de ferramentas, né? Então, para mim, foi natural. Ciência de dados foi entrando na minha vida quando eu vi, eu estava trabalhando com esse troço. Tá? Não foi uma escolha racional. Lucas, você, não vou fingir que não te conheço há quase 15 anos, tá? Então eu conheço bem essa história, mas eu queria que você contasse aqui pra gente, né, como que um geólogo foi parar aí como um especialista em ciência de dados, para dados de geociências, mas é evidente que você utiliza muito do conhecimento de geologia para isso, mas as aplicações hoje são inúmeras assim, na indústria de óleo e gás. Então eu queria saber como que se deu essa sua história, assim, em que momento foi essa chavinha do Lucas se tornar um especialista em ciência de dados. Assim, eu queria que fosse uma história mais bonita, né? Mas foi só mercado de trabalho mesmo. Assim, fiz geologia e ali depois do mestrado eu comecei a conversar com alguns amigos próximos, né, na área mais experiente da indústria. E a partir de algumas pesquisas também eu vi que existia uma oportunidade para assim, realmente automatizar algumas tarefas repetitivas do dia a dia de uma empresa, assim como otimizar alguns resultados usando linguagem de programação, né, ciência de dados. Então assim, foi algo que eu comecei a fazer. Voltado para o mercado precisando. Comecei a ir atrás de projetos, comecei a aprender a programar. E assim, foi algo que, cara, gostei na hora, assim, sabe? Juntou, hoje em dia são duas paixões minhas, a parte de você programar e aplicado ainda a geociências, assim. Então, eu me sinto muito à vontade de fazer. Eu acho que hoje em dia ainda é difícil, né? Você ter até um geólogo, né, com perfil assim, para que entenda um pouco de programação. As faculdades, hoje em dia, ainda não estão botando muito assim essa parte de programação, né, muito rasa. Geofísica é melhor um pouquinho, né, engenharia também, mas geologia eu acho que demora um pouco até entrar dentro da grade normalmente, né, mudar esse conceito. Mas eu espero que para o futuro aí essas disciplinas comecem a ser mais incorporadas, assim, o pessoal veja a importância disso, né, mudem as cabeças. Acho que vale muito a pena. Eu acho assim, você tocou num ponto que acho que até queria aproveitar, que é um dos motivos da gente estar aqui hoje, assim, sabe? Ele mencionou que ele foi para a ciência de dados e conversando com pessoas da indústria que sabiam ali a demanda da indústria. E acho que um dos motivadores de criar isso aqui é poder ter um ambiente aqui, uma espécie de uma sala de reunião, onde quem não teve oportunidade ou acesso em ter esse tipo de conversa, tem esses insights para saber o que está precisando, aonde que eu posso me colocar no mercado, aonde que eu posso me desenvolver na carreira.
Isso foi uma inquietação que eu passei, o Lucas passou, quantos amigos nossos passaram durante um momento, caramba, para onde eu vou? Onde que eu acesso alguma pessoa que me direciona o que está precisando? E nem sempre você tem essa oportunidade. Então, acho que uma das missões aqui dos especialistas é trazer pessoas que estão ali, são especialistas na demanda do dia a dia, que colocam esses conceitos, dizem como que trabalham isso e como o mercado está enxergando para poder chegar a mais pessoas esse tipo de informação, que eu acho que vai ajudar muito, né? Me ajudou ao longo da minha vida, conversar com pessoas que estão ali no dia a dia, a desenvolver profissionalmente. Obrigado, Lucas. E outro ponto, né, acho importante, você colocou, da necessidade da gente criar mecanismos aí para as pessoas acessarem o conhecimento. Hoje quem está buscando essa carreira é um autodidata mesmo. Hoje tem alguns cursos, tudo bem, você vai buscando, mas basicamente é uma iniciativa muito pessoal ali, um direcionamento de alguém, algum mentor, alguma coisa assim. E todos os cientistas de dados que eu conheço, pelo menos uma boa parte deles, foi um autodidata, né? Precisa ser um autodidata ali para seguir. Júlio, queria te ouvir também, como que... Eu também conheço um pouco da sua trajetória, brilhante trajetória por sinal, até fundar sua empresa nessa linha, sabe? Então, o que te levou a ciência de dados e ainda um plus aí, o que te levou a enxergar nisso um negócio para você abrir sua empresa? Muito legal, Luciano. Eu acho que, assim, é uma trajetória que eu posso dizer foi uma trajetória bem privilegiada, né, digamos assim. Eu tive um início, eu acho, da minha trajetória com ciência de dados, ela foi no meu doutorado em Stanford entre 2014 e 2018, quando eu fiz uma especialização em geoestatística, que, para quem não sabe, né, é a área da estatística que lida com dados geoespaciais, especificamente. Perfeito. Então, assim, eu tive uma chance de estar lá no Vale do Silício, via o boom da inteligência artificial bem de perto, logo no início, quando aquilo ainda não era tão, né, disperso no mundo, né? Então, eu tive uma chance incrível de ter aulas e cursos com grandes nomes da área, assim, quando aquilo tudo ainda estava começando. Então, quando as primeiras redes neurais estavam saindo, eu fiz o curso onde a gente desenvolvia no dever lá de casa as coisas que estavam, depois de alguns anos, bombando, né? Então, foi um privilégio, assim, enorme. E eu acho que me botou numa posição de enxergar algumas coisas antecipadamente, né? Eu acho que passei, depois de alguns anos, né, quando eu terminei o doutorado, fui trabalhar na indústria, né? Passei 2 anos trabalhando na IBM, desenvolvendo algumas soluções para geociências também. E aí, nesse período, eu comecei a enxergar uma coisa que a gente tocou na mesa aqui agora, que é a maneira de pensar diferente de diferentes profissionais, né? Eu vou trazer isso porque Perfeito. Foi o que pivotou a questão da empresa. Claro. Eu acho que tem 3 perfis quando a gente pensa em ciência de dados nas geociências. É o perfil geólogo, né? Ele tem uma forma de pensar muito diferente de um estatístico e muito diferente de um cientista da computação, né? O geólogo, ele tende a pensar em termos causais e físicos, né? Ele quer explicar a origem do processo geológico, o que é que levou àquela deposição e assim por diante. O estatístico, ele tende a pensar de forma distribucional, digamos assim, probabilística. Ele quer falar de incerteza, ele quer desenhar distribuições, ele pensa dessa forma. E o cientista da computação é aquele cara que ele tem um pensamento muito procedural, algorítmico. Eu estou generalizando, né? Mas claro, quando ele organiza o pensamento na cabeça dele, é muito assim, faça isso, depois faça isso, e a gente gera um algoritmo, né? Então é uma coisa mais de engenharia, né? E aí eu comecei a enxergar uma oportunidade aí nesse ponto tríplice, né? Que era essa geociência de dados, programação, geociências, estatística, né? Então juntar tudo isso no universo, né? E aí foi quando eu fundei a Arpejo para tentar gerar tecnologia nessa área de geociência de dados. E hoje a gente oferece esses serviços de consultoria, né, de geociência de dados e desenvolve software sob demanda, né, para alguns clientes, principalmente na mineração e na energia. Então, assim, a minha trajetória na ciência de dados, ela teve essa origem bem numa coisa específica que é geociência de dados, né, da parte geoespacial, e até hoje a gente tem achado esse nicho uma coisa bem legal de trabalhar.